Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Como vocês estão no sexto ano, o primeiro tema que a gente tem que trabalhar é a pré-história, ok? Então lembra lá da primeira aula do vídeo que eu gravei. A história é dividida em 5 períodos: pré-história, história antiga, idade média, moderna e contemporânea. Então hoje a aula é sobre da pré-história, ok? É o primeiro conteúdo seu do ano, tá? Além da questão de explicação como a história funciona, né, que já foi, é a pré-história. Então vamos lá. Eu falei para vocês que a pré-história começa ali entre mais ou menos 4 milhões de anos antes de Cristo e vai até mais ou menos 4.000, 3.500 antes de Cristo, que é a hora que o ser humano cria a escrita, que é a hora que começa a história, né, não acaba a pré-história e começa a história com o surgimento da escrita. Isso tudo vocês já sabem naquele último vídeo que eu gravei, né? Molezinha. Então vamos lá. Hoje a gente vai estudar especificamente a pré-história. Eu falei para vocês que, de maneira geral, a pré-história é dividida em 3 fases: paleolítico, mesolítico e neolítico. Paleolítico é a mais antiga, mesolítico é do meia, meso-meia, né? E neolítica, neo é novo. Então é a parte mais próxima da gente, tá? Vamos começar então da paleolítica, que é a mais antiga. Então, esse período paleolítico é conhecido também como período da pedra lascada. Por quê? É só, né? Vamos pensar aqui. O que eles pegavam? Pegava a pedra, batia, ia lascando, ia quebrando essa pedra até fazer uma ponta. Seria mais ou menos uma faca, ou um garfo, qualquer coisa que seja, para poder se defender, né? Então, esse paleolítico também é conhecido como pedra lascada. As pessoas batiam a pedra até fazer uma ponta, né? A pedra ficou lascada. É bem tranquilo de entender, né? Então, nesse período, o ser humano era nômade. Eu falei isso na primeira aula. O que é nômade? Nômade não tem casa, né? Tinham grupos de pessoas que viviam juntos e eles iam em busca dos alimentos. Então, pegava aquele povão todo, começava a andar, achou um lugar onde tem um pé de laranja. Aí eles ficavam quietinhos lá até a laranja acabar. Acabou, começava a andar de novo. Ah, chegou em outro lugar. Achei lá umas vaquinhas, vão lá e vão matar as vaquinhas para poder se alimentar dela. Acabou? Vamos seguir. Ah, achei um pé de amora, vamos comer a amora, você entendeu? Isso é nômade, eles não tinham lugar para viver, eles viviam andando. Também era bem famoso, né? Eles se abrigavam em cavernas, eles não eram capazes ainda de fazer suas casas, né? De montar essa estrutura toda, então eles viviam onde era possível. E como naquele período a temperatura era mais fria, foi uma era mais fria, né? Um dos lugares melhores para se abrigar era na caverna. Então era o pessoal nômade que vivia andando e quando parava para poder descansar ou para poder dormir, eles entravam na caverna e se descansavam lá, né? Além da questão de proteger do frio, tinha a questão de proteção dos animais também, né? Que tanto de animal grande, enorme, ali é um lugar que você podia se proteger. Além da questão da pedra lascada, né, eles também conseguiram fazer outras ferramentas, que nem machado. Mais para frente eles vão melhorando, né? Mas um machado, anzol para poder pescar o peixe, né? Quem já pegou peixe sabe muito bem como é que funciona, né? Você coloca a minhoca, trava no anzol, joga, espera o peixe, você puxa ele. Então eles já conseguiam fazer isso também. Agulha, claro que não era com metal, né? Eles não sabiam fazer fundição, era tudo com osso, com marfim, que é aquele osso que sai da boca do elefante, sabe? Que a gente chama de marfim, e com pedra. Eles tinham geralmente esses 3 materiais para poder fazer os utensílios que eles precisavam no dia a dia, beleza? Uma coisa também que ajudou demais o ser humano a conseguir chegar onde a gente está hoje foi a descoberta do fogo. O fogo é sensacional, o fogo é fantástico. Por quê, professor? Fogo queima, machuca, faz dodói. Mas se você for pensar direitinho, o fogo protege animais. Você pode ver que no Brasil não tem muito o costume de acampar. Mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que a gente vê as séries dos Estados Unidos, toda vez que eles vão acampar, o que eles sempre fazem no meio do acampamento? Isso mesmo, uma fogueira. Por quê? Porque os animais acabam assustando com aquilo ali. Tem um novo filme do Mowgli, que é muito bonito de ver, depois se vocês conseguirem ver, pode ver, que mostra isso, esse medo que os animais têm do fogo. Né? Queima, machuca, então é uma forma que o ser humano tem de proteger. E outra coisa, pensa direitinho. Você tá morando na selva. Pô, você dentro de casa, fala a verdade. Você dentro de casa, tá lá de madrugada, quer tomar água. Você vai lá pra cozinha, você vai orando, né? Segura na mão de Deus com medo. E olha que a casa tá fechada,
tá tudo seguro, você tem medo. Você imagina um pessoal que via no meio do mato de madrugada, com tigre, urso, leão pra matar eles. Eles sim tinham motivo pra ter medo, entendeu? Então eles tinham que ter uma forma de se defender e uma dessas formas é o fogo. Tranquilo? Então esse fogo foi fundamental. Né? O urso, aquele enorme, gigantesco, tem as garras, as presas, a gente não tem nada. Né? Mal é uma pele que qualquer coisa machuca a gente, unha não tem direito, dente pequenininho. O que a gente tem mesmo é a cabeça. E o ser humano então conseguiu o fogo. No início, como eu disse lá na primeira aula, o fogo, às vezes caiu um raio, pegava fogo, eles pegavam uma madeira pegando fogo, punha lá no meio do lugar que eles estavam, eles mantinham aquele fogo, não podia apagar, porque eles não sabiam criar o fogo ainda. E mais pra frente eles vão conseguir desenvolver essa capacidade, né? Com aquele, põe um pauzinho assim com o material embaixo, você faz assim, né? Até pegar o fogo, ou então bater na pedra. Mas no início eles tinham que esperar o fogo aparecer e manter esse fogo aceso, para não podia apagar, porque eles não conseguiam acender de novo, ok? Outra coisa que é importante, eles não sabiam, mas a gente sabe hoje em dia, é na alimentação. Uma coisa é você conseguir matar um animal para comer, pegar a carne dele e comer crua. Outra coisa é você colocar no fogo e dar uma torradinha. Né? Além de ficar um sabor melhor, é melhor para a saúde. Né? A carne do animal é cheia de doença, de sujeira. O fogo acaba matando isso. Ok? Então esse fogo foi fundamental para o desenvolvimento do ser humano. A segunda parte chama Mesolítica, que é a do meio. Ela não tem muito o que falar sobre ela, é um período intermediário entre o Paleolítico e o Neolítico. Uma coisa que vai desenvolver muito naquela época é as pinturas rupestres. Né? Vocês são aí de Fidalgo, você sabe muito bem que lá na Quinta do Sumidouro tem lá os registros que tem nas cavernas, dos homens das cavernas que fizeram aqueles desenhozinhos e tal, tudo isso é arte rupestre que é desse período, ok? E a última fase, que é a mais importante, que é o Neolítico. E por que, professor, é tão importante assim? Né? As outras são importantes também, mas é nesse período que o ser humano vai conseguir se organizar e montar o que a gente chama hoje de sociedade. Claro que era muito simplesinha, né? Nada tão, nossa, como a sociedade é hoje em dia, mas naquela época começou por causa deles. Né? Então, a primeira coisa, lembra que eu falei para vocês que lá no Paleolítico o homem era nômade? Ele tinha que ficar andando o tempo todo, que ele não tinha um lugar? Agora ele vai começar a fazer umas casinhas para ele. Né? Pensa direitinho. Quem hoje faz uma casa é chamado de pedreiro. Se a gente for pensar hoje em dia, as casas são feitas de tijolo. Tinha que chamar tijoleiro, não de pedreiro. É porque naquela época eles faziam de pedra, por isso pedreiro. Né? Hoje faria muito mais sentido ser tijoleiro. Vamos chamar o tijoleiro para fazer a casa, porque é de tijolo. Mas naquela época não, pedra, então por isso pedreiro. Então eles vão começar a fazer ali bem rústico, bem simplesinhos, mas vão conseguir começar a criar as suas casinhas, ok? Então isso dá a capacidade do ser humano, em vez de ser nômade, de ser sedentário. Sedentário não é ficar não fazendo esporte, hoje em dia fala tanto disso, né? Nossa, você tá tão sedentário, você só fica no computador e tal. Mas o sedentário quer dizer que você vai parar. Não precisa agora de ficar caminhando, andando tanto, sem um lugar para viver. Agora você pode ficar no mesmo lugar. Junto com isso, que também é muito importante, veio a criação da agricultura. Lembra lá no Paleolítico que eu falei para vocês que o ser humano, achei lá um pezinho de laranja. Aí você lá e comia laranja. Achei um pé de amora, sei lá, comia amora. Agora não, agora você planta. O cara que pensou nisso é genial. Pô, quem que tem a mente de achar que você pega uma laranja, lá dentro tem a semente. E você acha, quem foi que pensou nisso, de pegar essa sementinha, jogar na terra e achar que dessa sementinha Desse tamanhozinho? vai sair um pé enorme de laranja? O cara foi genial, quem pensou isso, ó, é nível Leonardo da Vinci. Ok? Então o cara era um gênio. Então com isso surge a agricultura. Então o ser humano agora já tem uma casinha. Agora ele vai ter uma plantação de milho, de trigo, para conseguir se alimentar. Então agora ele não precisa mais ficar saindo procurando alimento, ele tem lá. Junto com isso, vem a criação de animais. Então agora ele vai, em vez de ficar procurando lá uma vaquinha, ele vai criar a vaca, uma cabra, um búfalo, um boi, sei lá o que eles vão criar. Mas eles já vão conseguir criar. E esse animal vai dar carne para eles, vai dar meio de transporte, né? Que hoje em dia a gente tem um cavalo. Vamos! Aí, ô Silver! Eles também tinham isso, né? Então eles montavam lá nos animais. Tem também a questão que é sempre discutida sobre o cachorro, né? Que dizem que os cachorros vieram do lobo, porque às vezes a matilha de lobo bobeava lá os filhotinhos, o ser humano ia lá, pegava esse filhotinho e criava e domesticava ele e virou o que a gente chama hoje de cachorro. Então tudo isso é nesse momento. Por isso que eu falei que é tão importante assim.
todas as bases para a gente compreender como a nossa sociedade funciona foi nesse Neolítico que começou a surgir. Então, com isso, né, já que a gente consegue fazer uma casinha, consegue plantar uma coisinha, aos poucos as pessoas começam a criar. Já que uma pessoa cria a sua casa, a outra quer criar a casa também. E aos pouquinhos começa a juntar esse tanto de casa e vai dar origem ao que a gente chama hoje de cidade. Ok? É pequenininho, tipo uma vila, um vilarejo, mas começa a juntar uma casinha aqui, com uma casinha aqui, com uma casinha aqui, e vai surgir o que a gente chama hoje de cidade. Tá? Por causa dessa A sedentarização, falei. E para concluir a aula de hoje, né, é o que acaba com a pré-história e começa com a história, surge a escrita. Então o povo lá sumério, lá do Oriente Médio, lá da Mesopotâmia, vai então criar a capacidade de escrever e com isso vem os registros, né? A partir de agora as histórias dos seus antepassados você pode escrever, a sua história você pode escrever e deixar de legado para as próximas gerações. Como eu falei lá na outra aula também, tudo que eles criavam na época, agora é só escrever como fazer, que agora todo mundo sabe como fazer. Né? Inventou a carroça, escreve como que ela faz a carroça, porque agora todo mundo consegue fazer a carroça. Aí inventou a roda, escreve como faz a roda. Aí eu sei como que faz o fogo, escreve como faz o fogo, que todo mundo vai aprender. Beleza? Então essa aí é a pré-história, as 3 partes principais, e o final dela começa com a história, que é a história antiga. Lembrando lá de novo, né? Pré-história que a gente acabou de ver, e aí começa a história antiga. Tranquilo? Qualquer dúvida eu estou aqui à disposição para ajudar.